Eu gostaria de começar esse vídeo dizendo que gravar esse vídeo para vocês, na minha opinião, está sendo tão necessário quanto a luz do sol que vai nascer amanhã. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu já venho batendo na mesma tecla com vocês, não sei se ficou tão explícito assim a mensagem que pelo menos eu tentei transmitir. Mas hoje eu vejo que ainda tem muita gente que precisa ter esse discernimento. Então, seguidores novos do canal que estão entrando no canal agora, que ainda estão me conhecendo, que ainda não me conhecem, não sabem do meu trabalho. Bom, eu vou explicar para vocês exatamente, tá, o que eu ando percebendo costumeiramente entre especificamente religiões de matrizes afro, tá? Que, gente, religiões lindas, merecem todo respeito, tá? Mas, infelizmente, estão acabando com as religiões afro, tá? Os próprios praticantes, né? Que não levam a sério ou que realmente acabam denigrindo a própria religião deles com o comportamento deles, tá? Então, não venho aqui criticar nenhuma religião, mais uma vez, venho apenas ressaltar aqui os pontos que eu ando observando, o que tem acontecido e o que tem levado pessoas a abandonarem, né, essas religiões, que assim, são religiões belíssimas, volto a repetir, tá? Em sua raiz, em suas raízes, sua essência, né? Salve a minha amada orixá, né? Então, eu tenho amor, tá? Mas, infelizmente, a gente precisa falar dessas pessoas que estão sendo más, tá? Estão agindo na maldade, utilizando uma religião para a maldade. Então, deixa já o seu like no vídeo, não se esqueça de curtir, de compartilhar, tá? Ative o sininho para vocês receberem lá todas as notificações do canal Lobo de Tebas. Bora pro vídeo! Bom, para começar, né, eu queria compartilhar um pouquinho aqui da história, né, do bruxo com vocês e o que eu já passei, tá? Quando era o ano aí mais ou menos de 2000 e... Gente, eu sou, assim, de memória para gravar acontecimentos, mas assim, acredito que foi no ano de 2022, tá? 2021 para 2022. Gente, o que aconteceu foi que eu tava num momento da vida assim onde eu não via nada acontecer, tá? E eu como jovem, eu já estava começando a estudar a bruxaria, né? Mas não estava totalmente firme nas minhas convicções ainda, tá? Minhas maiores experiências ainda estariam por vir dentro da magia. E o que aconteceu foi que nesse ano, né, especificamente que eu falei, eu estava sentindo que as coisas não estavam fluindo da maneira como eu queria. Isso acontece na nossa vida por diversos motivos. Aprendizado, às vezes não é o momento realmente da gente ter uma nova empreitada e a gente só precisa se acalmar, né? Mas o que eu fiz na época foi começar a estudar dentro da magia coisas que eu poderia fazer para melhorar o meu caminho, porque até então eu não sabia, né? E calhou de eu conhecer um pai de santo, né, pelo Facebook, pelas redes sociais.
E aí começamos a conversar, vimos que tínhamos assuntos em comum, tá? Não vou citar nomes, porque realmente eu acho antiético, né? Sair citando nomes, mas eu tô compartilhando isso com vocês para vocês saberem um pouco da história e do porquê que eu dou certos conselhos para vocês. Eu não saio simplesmente papapá tirando do nada. Existe um porquê, existe um motivo. É pelas experiências que eu passei, tá? E você vai dizer, ah, mas as experiências são diferentes. Só que eu acho que se a gente passou por uma coisa, a gente pode avisar aos outros para tomarem cuidado. Gente, a gente tem que avisar. Eu, pelo menos, vou avisar, tá? Então, assim, conheci essa pessoa, esse pai de santo, trocamos ideias, né? Vimos que tínhamos assuntos em comum. Ele queria aprender mais sobre magia, bruxaria. Embora eu ainda não soubesse tanto, ainda estava estudando, mas compartilhava o que eu sabia, né? E ele também compartilhou muita coisa comigo. Foi com o momento que ele disse, a gente precisa ver o todo para saber se ele está positivo ou se ele está negativo, né? E aí vem aquela questão toda de positivar o duo. Enfim, não vou entrar nesse mérito aqui nesse vídeo, senão vai ficar muito extenso. Não vou explicar como que é esse processo, né? Até porque vocês precisam de realmente alguém, um pai de santo de confiança para fazer a positivação de Odu, né? Eu não faço, eu sou bruxo, tá? Eu não sou pai de santo. Então, vamos lá. Fizemos todos os trabalhos que era necessário ser feito, tá? Um dos trabalhos eu teria que ir pra rua e despachar, né? E depois vinha um trabalho de purificação, limpeza, etc, né? E todas aquelas oferendas que a gente faz para orixá, aqueles agrados todos e etc. O pessoal que for de religião africana vai saber, tá? Religião de matriz africana vai saber muito bem isso que eu estou dizendo. E por fim, o que aconteceu? Eu continuava falando com esse pai de santo, né? Ele também chegou a conhecer um amigo meu, que eu levei na época para jogar jogo de búzios, né? E eu percebi que ele começou a olhar para mim com olhos de paixão, né? E não me vendo somente com a intenção que eu fosse um filho de santo. E isso, gente, pasme, acontece muito, tá? Não vou ser hipócrita aqui de dizer pra vocês que não acontece, porque sim, acontece. Infelizmente, acontece. Não é o certo. Mas o que aconteceu foi que essa pessoa começou a se distanciar de mim um pouco. Assim, sempre ia na casa dele, a gente conversava como amigos mesmo, né? Eu levava na amizade, mas a pessoa não levava, né? Ela queria mais do que amizade. E eu percebi que depois de um tempo essa pessoa começou a se afastar, né? Eu era uma dificuldade para achar trabalho, emprego, tá? E tinha me falado que depois da positivação do Edu tudo vai melhorar e etc. E a gente acaba confiando. E aí, gente, passando-se os dias e a pessoa não falando mais comigo, e eu achando aquilo muito estranho. Que imagina você conversar costumeiramente com uma pessoa quase todo dia e do nada a pessoa some. E foi no período que eu tive um sonho, né? Que foi bem um sonho. Já era ali uma manifestação da minha deusa, tá? Uma manifestação de Hecate me revelando aquilo que estava no oculto, aquilo que eu não estava vendo. Porque dias depois Hecate viria se manifestar para mim, já pela primeira vez que eu vi ela, tá? Então eu já estava com a influência da deusa e com a proteção da deusa desde aquele momento. E Hecate me mostrou no sonho, eu me via numa encruzilhada, né? E
eu via todo o tipo de trabalho que estava sendo feito por esse pai de santo, com o objetivo. Eu via velas acesas, eu escutava o nome dele, né? E aí, no sonho também me deparava com uma figura de uma entidade, tá? Que eu não vou dizer o nome, mas com certeza foi a entidade que ele havia colocado pro trabalho, né, espiritual. E aí o que aconteceu foi que, sabendo disso, eu já acordei com a certeza de que ele estava fazendo magia de amor, né, para me prender. Então, uma espécie de amarração, eu diria. Só que Hecate, ela interveio em sonhos várias vezes, me protegendo, né? Mesmo eu ainda não tendo um contato tão grande com a deusa, mas ela já me guardava, né? Eu acho isso muito lindo. E aí o que aconteceu foi que eu procurei uma bruxa, né? Uma sacerdotisa que pudesse jogar o tarô pra mim. E aí eu conversei com ela, tá? O nome dela posso falar, porque ela foi, assim, maravilhosa, tá? E eu super indico o trabalho dela. Foi a Gisele, tá? A Gisele jogou o tarô pra mim, né? E ali ela identificou que existia ali realmente um trabalho sendo feito, etc. Que ele estava tentando fechar o meu caminho, inclusive fechar o meu caminho com outros rapazes, né? Enfim, para que a coisa realmente não fosse para frente e para que eu ficasse só com ele. E o que aconteceu foi exatamente que ela me disse que ele havia me dado vários presentes, e realmente eu confirmei, eu falei, é verdade, ele me deu vários presentes, inclusive um colar. E ela falou, joga tudo fora, porque tá tudo magiado. E ali começou, naquele processo de eu procurar os presentes, de eu me desfazer, e até eu consertar aquilo, né, demorou um pouco. Gente, eu lembro que na época eu precisei fazer uma ancoragem, né, eu ancorei, ou seja, fiz uma magia, né? Eu coloquei o altar para os anjos, para os arcanjos, evoquei ali arcanjos poderosos, fiz a oração de São Miguel Arcanjo. Gente, isso eu fazia todo o dia. Todo dia eu fazia evocação, proteção com os anjos. Isso daí eu pratiquei magia angelical. Aí eu coloco para praticamente um mês, praticando só magia angelical, para me limpar dessas energias, tá? Que haviam sido causadas, infelizmente, né? Por conta desse pai de santo. E por que eu estou compartilhando isso com vocês? Hoje em dia eu estou muito mais forte, né? Eu fiz o ritual de fechamento de corpo também com a Gisele, na época o Frater Francisco era vivo, né? Saudoso Frater Francisco. E eles me ajudaram demais, tá? Se eu sou o bruxo que eu sou hoje, se eu sou o sacerdote de Hecate que eu sou hoje, também foi graças a eles, tá? E por que eu tô contando toda essa história para vocês? Porque veio clientes a mim, né, esses dias, dizendo que também estavam passando por esse tipo de angústia, porque saíram da religião africana, né, da casa, saíram do axé, né, de maneira que as outras pessoas tentaram queimar, né. E, gente, isso eu vejo acontecer demais, não é a primeira vez. Então, venho perguntar para vocês que são da religião, o que é que vocês estão fazendo com a religião de vocês, sabe? Esse vídeo é super necessário. Eu venho aqui, como bruxo, falar isso, porque eu não vejo isso, pelo menos na bruxaria, tá? Mas eu vejo isso acontecer muito. Pessoas querendo se vingar,
na religião de matriz africana, utilizando a religião para poder queimar os outros, para achar que é mais poderoso que os outros. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês que fazem isso, vocês não são só desnecessários, vocês estão estragando a beleza das religiões de matrizes africanas. Vocês não têm nenhuma responsabilidade e vocês não têm nenhum respeito pelos orixás. Vocês não têm nenhum respeito pela natureza em si, tá? E eu não tô aqui generalizando, eu tô falando para as pessoas que são ruins. Em toda religião existem pessoas boas e pessoas ruins, gente. Mas eu acho que é necessário sim a gente chamar a atenção. A gente chamar a atenção e mostrar aquilo que é certo, né? De se fazer. Eu acho que não é certo você utilizar uma religião para você ficar queimando as pessoas a troco de nada. Eu acho sim que a gente precisa se defender. Mas isso são outros 500, tá? O bruxo tem a obrigação de se defender quando ele é atacado. Mas você querer prejudicar alguém por puro capricho, você querer prejudicar um filho de santo teu, que te ajudou, que de repente comprou, te tirou do dele para poder dar pro santo, sabe? Que fez um esforço tremendo para poder agradar, para poder servir da melhor maneira possível. E teve a confiança de te entregar a cabeça dele. E você fazer uma coisa dessas, eu acho que a espiritualidade, ela é justa. O ser humano não é justo, mas a espiritualidade sim, tá? E vocês podem ter certeza que uma hora a conta chega. Uma hora a conta chega. É inevitável, tá? Isso daí a gente sabe que é inevitável. Uma hora as coisas acontecem. E aí depois não adianta perguntar por que tá passando por isso, por aquilo, tá? Não adianta. Não adianta mesmo. Então, era esse recado que eu queria dar pra vocês. Eu venho dizer pra vocês aqui que sim, existe solução, tá? E a solução que eu te digo, se você era de uma religião de matriz africana, ou se você era de uma religião, sei lá, Kardec, ou se você era de uma religião que envolve entidade, ou uma religião, qualquer religião onde você precisou entregar a tua cabeça para alguém que tinha maior autoridade ali, se esta pessoa não foi coerente, tá? Se ela foi desnecessária, se ela tentou te prejudicar, gente, meu conselho é de verdade. O que vocês precisam fazer é partir para uma egrégora que seja mais forte do que essa que tentou te queimar, tá? Ah, mas como assim partir para uma egrégora mais forte do que essa que tentou me queimar? Gente, a gente sabe que hoje em dia existem egrégoras muito mais fortes até do que a própria Umbanda e o Candomblé. No Brasil existe. Ah, me cita um exemplo. Cristianismo. Ah, mas você é um hipócrita, você é bruxo e você está indicando que as pessoas vão pro cristianismo. Cara, de verdade, vocês que falam isso, vocês são totalmente dispensáveis aqui. Porque partindo do pressuposto que eu sou bruxo, isso por si só já me dá a liberdade de eu simplesmente ter o Deus que eu achar melhor. Eu posso servir ao Deus que eu achar melhor para mim no momento. Inclusive o Deus cristão. Inclusive o Deus cristão, se eu quiser, eu posso. Eu sou bruxo. Eu não sou católico. Eu não sou de nenhuma religião onde exija que siga só aquilo ali. Eu sou totalmente livre. Bruxos são totalmente livres, é isso que eu quero que vocês entendam. O bruxo solitário, ele faz o próprio caminho dele. Independente se ele tem um deus ou uma deusa
E se der vontade nele dele recorrer ao Deus cristão, ou se der vontade nele de recorrer a um Deus monoteísta, tá? Que não seja necessariamente um Deus dentro do paganismo, ele pode recorrer, ele pode. Hoje em dia a gente tem bruxos da magia do caos, hoje em dia a gente tem bruxos luciferianos, hoje em dia a gente tem bruxos magistas de Hecate, hoje em dia a gente tem bruxos que adoram só o deus Pan, ou que adoram só Afrodite, ou que adoram só um deus monoteísta. A grande questão que eu estou tentando passar para vocês, a informação valiosa, é essa. Se você está sendo queimado em uma religião onde você precisou entregar sua cabeça para alguém, não hesite em mudar. Falo isso com toda a convicção. Não hesite em mudar para uma egrégora que seja mais poderosa. Uma que a egrégora que é mais poderosa, ela vai te ajudar a você se manter de pé. Ela vai te ajudar e vai te dar força para você superar o mal que foi feito, tá? Depois você decide se você quer seguir ou o catolicismo, ou se você quer continuar no cristianismo, ou se você quer continuar sendo só bruxo solitário. Você decide, tá? O que não pode acontecer é você ficar nas mãos de pessoas cruéis, de pessoas más que usam a religião pro mal, tá? Então sim, busque uma egrégora, tá? Se fortaleça, e é isso, tá? Eu espero que eu tenha esclarecido vocês com esse vídeo e durmam com esse barulho, tá? Quem não concordar, quem achar que eu disse absurdo, vai continuar achando que eu disse um absurdo, mas que é a verdade que precisa ser dita, tá bom? Então um beijo no coração de vocês, fiquem com Deus, com a deusa, e até a próxima. Tchau, tchau.